Atenção, aluno, vamos nesse simples vídeo falar um pouco do que vocês já estudaram sobre razão e proporção, certo? Vou tentar aumentar aqui para ficar mais fácil. Aí nós temos aqui, ó, razão e proporção. Tá, vocês já estudaram isso no sétimo ano, né? Sexto ano, sétimo ano. E agora nós estamos estudando aqui o que é proporção. Aí a gente sabe que a proporção ela é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, eu tenho duas razões e aí através dessas duas razões eu vou saber se existe uma proporção entre essas duas razões. A gente já estudou isso. Aí aqui nós temos, eu vou aumentar aqui. Nós representamos a proporção da seguinte forma. Eu coloquei o exemplo aqui. Eu vou fazer duas razões, ou seja, A e B e C e D. Aqui eu tenho duas razões, certo? Observa bem, eu estou fazendo com letra. A gente pode fazer com letra e pode ser com número. E aí o que é que acontece? Nessas duas razões, eu tenho as letras que são chamadas de extremos e outras duas letras que são chamadas de meios. Então a gente vai identificar, por exemplo, esse A ele está no numerador e esse D ele está no denominador. Esse A e esse D eles são chamados de extremos, certo? Muito bem. Agora aqui, ó, o B ele é o denominador e o C ele é o numerador, quando a gente está trabalhando fração. E o B e C, eles são chamados de meio, certo? Então, vou repetir, A e D são os extremos e o B e o C são chamados de meios. Eu fiz, ela pode vir dessa maneira através dessa fração, ou ela pode vir dessa maneira também, não vai haver diferença. Olha bem, olha por quê, ó, a letra A e D são chamados de extremo. Olha aqui, A e D, olha aí, ó. Extremo é aquilo que está no início e que está no final, se eu colocar dessa maneira. E o B e o C, nós já vimos lá, o B e C é chamado de meios, certo? Agora eu vou fazer com números, tá? Para ficar mais fácil. Aqui eu tenho, vou aumentar, fica melhor para vocês entenderem. Eu tenho 9 sobre 5, que é igual 45 sobre 25. Ou seja, o 9 e o 25 são chamados de quê? De extremos. E o 5 e o 45 são chamados de quê? São chamados de meio, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo. Aqui, ó, diz aqui, ó. Silvia pinta bem quadros. Para ela obter um determinado tom de marrom, o que é que acontece? Ela mistura tinta branca e tinta marrom, certo? Na razão de 1 para 4, ou seja, na primeira razão de 1 para 4. Continuando aqui, se ela utilizar 5 vidros de tinta marrom, aí ele vai ter a pergunta aqui, ó. Quantos vidros de tinta branca serão necessários? Então, nós temos um problema aqui, certo? Então vamos tentar. Nós vamos montar as grandezas, ou seja, as razão. Então, primeiro, tinta branca e tinta marrom. Tá aqui, ó. Tinta branca em cima e tinta marrom. A primeira informação diz que é de 1 para 4. Então eu tenho 1 e eu tenho 4, que é igual. Aí agora aqui ele quer saber quantos vidros para fazer, vai precisar de quantos vidros de tinta branca. Aqui é o X, esse X eu não sei quanto é um valor desconhecido. E aqui eu tenho 5, tá aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro multiplicar o número que está junto com a letra, ou seja, que estão aqui, ó. Eu vou multiplicar esses aqui, nós estudamos lá, esses aqui, ó. Então eu tenho aqui 4 vezes x é 4x, tá aqui, ó. É 4x. E 1 vezes 5 é 5. Aí agora eu vou dividir esses 5
pelo número que vem antes do x. Qual é o número que vem antes? 4. Por isso eu coloquei o 4 aqui, certo? Então agora eu tenho 5 dividido para 4, né? Então x é igual, x dividido para 4 dá 1,25, ok? É uma simples, a gente já estudou, é só para vocês recordar. Quando for responder a atividade que tiver alguma dúvida, é só assistir o vídeo novamente. Obrigado.